Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra. Ela está registrada aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o 27. Diz assim a palavra: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que a chuva, a tempestade, vieram contra a casa que foi construída sobre a rocha, bem como contra a casa que foi construída sobre a areia. E o resumo dessa passagem é o fundamento, é sobre o que ou sobre quem nós construímos a nossa vida. Você sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que houve momentos na vida dos discípulos de Jesus, podemos pegar os discípulos, os apóstolos como exemplo. Houveram momentos em que esses homens tiveram a sua fé provada, não é? Passaram por momentos muito difíceis por seguir ao Senhor Jesus. Veja, por exemplo, o que está registrado no Evangelho de João, o capítulo 5 e o capítulo 6. Nós temos ali 3 episódios. O primeiro episódio, Jesus ele cura um cego, e Jesus o faz num dia de sábado. Isso desperta a ira dos religiosos que pretendem matar Jesus, querem acabar com Jesus. E você sabe, se Jesus ele está sendo ameaçado de morte, se querem matar o Senhor Jesus, naturalmente os discípulos também iriam morrer. Jesus então sai de entre eles, e no capítulo 5 diz a Bíblia que Jesus vai para Cafarnaum. Ele faz uma multiplicação de pães, e diante daquele grande milagre, ele mata a fome das pessoas. As pessoas querem pegar Jesus e transformá-lo em rei. E a Bíblia diz que Jesus então se sai. Ele vai para um deserto, ele se desvencilha, a palavra é essa, se desvencilha daquelas multidões e vai para um lugar deserto. Os discípulos não entenderam, porque no capítulo 5, ele havia acabado de receber uma ameaça de morte, assim que cura o cego. E agora a multidão querem pegar Jesus e transformá-lo em rei. E aí os discípulos pensam, puxa vida, ele está tendo uma oportunidade de se transformar, de ser proclamado o Messias, o Deus Salvador, aquele para quem ele veio salvar, a missão que ele veio cumprir. E ele foge, eles não entenderam. E aí no capítulo 6, logo após esse episódio, o Senhor Jesus ele vai então começar a falar algumas palavras duras, muito duras. Ele diz para aquela grande multidão de discípulos que estava seguindo ele, diz, olha, aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue, esse aí não tem nada comigo. E ele começa a ser muito duro. Diante dessa dureza, a Bíblia diz que alguns discípulos se ofenderam com as palavras de Jesus e não mais seguiram, não mais quiseram segui-lo. E aí Jesus vira para os 12 e pergunta aos 12, e vocês também querem ir embora? Querem me abandonar? Querem deixar de me seguir? Quando Pedro então toma a palavra e ele diz, Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Tu tens a palavra da vida. Perceba que para Pedro, Deus havia revelado a Pedro, quem o Senhor Jesus era. E diante daquela revelação que Pedro havia recebido do Pai, ele permaneceu firme na rocha, sem pensar ir embora.
Ele pode até ter se ofendido diante daquele discurso duro do Senhor Jesus. Mas ele sabia quem era Jesus. Ele havia tido uma revelação do céu acerca de quem era a pessoa do Senhor Jesus e por isso ele não via motivo nenhum para ir embora, para partir, para desistir, como a grande maioria havia feito. Ou seja, a vida de Pedro, de fato, estava sobre a rocha. E quando a tempestade veio, quando as lutas vieram, não é, a ameaça de morte do Senhor Jesus, não é, diante dos milagres que Jesus fez, e a multidão eufórica, e quando Jesus então se desvencilha também daquelas pessoas, diante do discurso duro do Senhor Jesus, nada disso abalou a fé de Pedro, porque ele estava sobre a rocha. É isso que o Evangelho de Mateus quer nos ensinar. Que quando a nossa vida, a vida cristã, ela está baseada na palavra de Deus, na rocha que é o Senhor Jesus, não importa a situação. Seja uma situação de perigo, seja uma situação de ameaça, seja uma situação onde todos o abandonem, seja uma situação onde haja fartura, onde haja multiplicação, como aconteceu no capítulo 6, não importa, não é? Seja diante de uma palavra dura do próprio Senhor ou de alguém, não importa. Quem está com a vida na rocha, olha, não olha para trás, não desiste. A vida cristã é assim. E amanhã, neste domingo, nós estaremos falando mais acerca desse assunto, não é? Firmando a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. A rocha que é Jesus é a palavra de Deus, né? A palavra é Jesus, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo e o verbo é a palavra. Eu quero convidá-lo para esse domingo estar conosco, às 8 da manhã, bem como às 7 da noite, aqui na rua número 188, Jardim H, onde trataremos mais acerca desse assunto. É importante que a nossa vida esteja sobre a rocha, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida.